versículo 27 e 28, que vai dizer assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém? Somente esses dois versículos. Aqui a palavra do Senhor nos relata uma história verídica, e eu quero convidar vocês nessa noite a entrar juntamente comigo aqui nesse cenário. É um fato bastante conhecido, bastante apregoado, mas a palavra do Senhor ela se faz nova a cada manhã. E cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, Ele fala conosco de uma maneira diferente. Ele tem algo para nos preencher naquele dia. E esse é o intuito, do nosso trabalho, do nosso culto de mulheres. Levar a palavra do Senhor, aprender umas com as outras. E assim nós podemos crescer juntas na graça e no conhecimento. Nós estamos diante de um texto, irmãs, no qual a Bíblia vai contar a história de uma mulher, a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não relata o seu nome, então ela era uma mulher anônima. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas ela ficou conhecida pela sua atitude. Essa mulher foi marcada pela sua fé, pelo ato que ela teve extraordinário, talvez que nem outra pessoa na Bíblia teve um ato de fé tão grandioso como o dessa mulher. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava indo ali para a casa de Jairo, e juntamente com ele uma grande multidão, porque Jesus nunca estava só. Sempre quando Jesus estava indo a uma missão, indo a algum lugar, a Bíblia vai relatar que com ele caminhava uma grande multidão. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela ouviu falar que Jesus estava passando. A palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ela ouviu, ela não viu, ela ouviu dizer que Jesus estava passando. Aquela mulher já havia 12 anos que sofria dessa hemorragia. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha com a medicina e nada tinha resolvido. Muito pelo contrário, ela ficava cada vez pior. Aquela mulher, ela vivia isolada. Se ela tivesse marido, nessa época ela já não teria mais, porque não podia ter convívio com o esposo, com os filhos. Ela já estava afastada da sinagoga, ela não poderia cultuar, porque ela era considerada amaldiçoada. Ela adoeceu, ela gastou tudo que tinha, ela fez o tratamento, mas ela não foi curada e nem o seu problema foi solucionado através da medicina. Então aquela mulher passou a viver isolada da sociedade, isolada de todos, rejeitada, amaldiçoada. E a Bíblia vai dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, ela simplesmente teve uma fé extraordinária. E eu fiquei lendo esse texto imaginando, quantas vezes, irmãs, nós nos dias de hoje somos acometidos por uma enfermidade mortal, uma enfermidade crônica, que talvez não tem cura, e nós nos isolamos, Bate aquele desespero, aquela angústia, e em vez da gente seguir adiante, buscar força em Deus, buscar tratamento, nós não queremos nada, Muitos entram em depressão, a fé vai lá para baixo, e essa mulher não, ela foi diferente. Os outros evangelhos, Lucas, Mateus, ele vai contar que normalmente, quando acontecia uma cura naquela época, era porque Jesus tocava o enfermo. Fulano está enfermo, Jesus tocava, Jesus orava e a pessoa era curada. Não se vê contar que a pessoa tocou em Jesus e foi curada, a não ser o caso dessa mulher. Por isso que a fé dessa mulher foi tão destacada.
foi tão admirada, porque a Bíblia diz que ela, ouvindo falar que Jesus estava passando, ela foi de encontro a Jesus. Essa mulher, ela rompeu barreiras, essa mulher quebrou paradigmas da lei, porque ela não poderia se misturar com a sociedade. E a Bíblia vai dizer que ela foi se arrastando no meio da multidão. E o versículo 28 vai dizer: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. Olha que fé extraordinária. Então a Bíblia vai dizer que ela toca nas vestes de Jesus. Nesse momento Jesus para, porque ele sente que recebeu um toque diferente. E quando ele para, ele pergunta para os seus apóstolos, ele se vira, eu imagino, naquela grande multidão. E aí a Bíblia vai dizer que ele pergunta: quem me tocou? E é nesse momento que os seus apóstolos vão dizer: mas mestre, a multidão te aperta, todos estão tocando no Senhor, e o Senhor vai perguntar quem me tocou? É impossível. Mas Jesus, ele sabia que foi um toque diferente. A multidão o apertava, a multidão o tocava, mas não com aquela fé que havia no coração daquela mulher. Então foi nesse momento que ela, quietinha, conta para Jesus tudo o que aconteceu. Irmãos, é extraordinário. Imediatamente Jesus sente que dele sai virtude, que dele sai poder. E imediatamente aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela também sente que a hemorragia foi estancada, que ela foi curada daquele mal. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele está aqui nessa noite. E se você tocar nele com fé, você vai receber virtude. Você vai receber a cura que você precisa. Você vai receber cura emocional. Você vai receber bênção financeira. Aquilo que você tem colocado diante dele, ele é o mesmo que operou lá atrás e opera nos dias de hoje. Cada uma de nós que estamos aqui nessa noite, colocamos algo diferente diante do Senhor. Quem sabe a libertação de um filho, quem sabe a restauração de um casamento, a cura de uma enfermidade, um problema que para você nessa noite é impossível, mas o Senhor está aqui nessa noite e ele pode fazer. Basta você tocar com essa fé. Peça a Ele. A fé, ela pode ser aumentada. A fé, ela não fica em um nível o tempo todo. Às vezes ela está baixa, às vezes ela está média, às vezes ela está alta. Então faça uma oração e peça ao Senhor para que Ele acrescente em seu coração fé. Essa fé que move montanhas, essa fé que é apenas um toque você pode receber da parte do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é séria. A palavra do Senhor, ela é verdade. E quando nós entendemos isso, nós recebemos da parte do Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 34: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre de todo o teu mal. Observe que Jesus chama ela de quê? De filha. Outrora ela era criatura. A fé dessa mulher foi tão grande que não trouxe para ela só a cura da sua enfermidade, mas trouxe salvação. Aquela mulher passou de ser criatura para ser chamada de filha. Ela recebeu uma identidade. Ela foi salva. Olha como ele diz: vai-te em paz e fica livre de todo o teu mal. Olha que maravilha. Por causa de uma atitude. Então que nós possamos, mulheres primeiro nessa noite, ter fé. Você não se converteu, você não serve a Cristo, você não segue a Cristo em vão. Embora nós não vemos Ele, mas nós temos a convicção e a certeza do Deus que nós servimos. Um Deus que nos direciona, um Deus que fala conosco, um Deus que não nos deixa só. Você não está sozinha. Aquilo que é impossível para você, o Senhor Jesus, Ele diz nessa noite, é possível para Ele. Então coloque diante dele e use a fé que existe aí dentro de você.
Porque se você veio aqui nessa noite, ouvir a palavra do Senhor, adorar o Senhor, existe uma fé aí dentro. E ela pode ser aumentada nessa noite, só depende de você. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que eu quero deixar para as irmãs nessa noite, para que nós tenhamos fé. Fé. A fé vem pelo ouvir. Então, ouça a palavra do Senhor. Se conecte com o Senhor, porque a sua fé pode ser aumentada e o milagre pode acontecer na sua vida. Amém?